Boa noite. Boa noite. Ministro do STF autoriza Genuíno a cumprir pena em casa. Ibope divulga nova pesquisa para a disputa presidencial. Com a crise de abastecimento, cresce a venda de equipamentos que ajudam a combater o desperdício de água. Justiça manda soltar ativistas presos durante protesto contra a Copa. Começa a valer a multa para quem não registrar empregados domésticos. O Ministério do Trabalho começa a fiscalizar patrões que não registram um empregado doméstico na carteira profissional. Quem descumprir a lei está sujeito a multa superior a R$ 800. Cleide cuida de Amelie de 1 ano e 2 meses. Ela já é doméstica há 15 anos e mesmo antes da legislação já era registrada. Faz carinho nela, carinho nela. Ai, que lindo. Isso é bom para mim e para os meus filhos mais tarde, então continua assim, né? Para mim está sendo ótimo. Trata-se de uma segurança para ela e até uma segurança para mim também, que tem tudo comprovado, tudo registrado, então não tem como dar algum problema legal posterior. No Brasil, mais de 6,5 milhões de pessoas trabalham como empregado doméstico, que são todas as pessoas que prestam serviço em residência, incluindo jardineiro, motorista e até caseiro em propriedades rurais. Destes quase 7 milhões de pessoas, apenas 30% tem carteira assinada. A multa para quem não registrar o empregado doméstico é superior a R$ 800 e a fiscalização, segundo o Ministério do Trabalho, ainda é realizada de forma indireta, já que a Constituição Federal define o lar como isolado e não permite que fiscais entrem nas casas. A falta de registro vira caso judicial e o dinheiro das multas não vai para o empregado. Fica retido no Tesouro Nacional e é destinado ao Fundo de Amparo ao Trabalhador para financiar, por exemplo, os programas do seguro-desemprego e do abono salarial. O nosso objetivo não é multar, o nosso objetivo é corrigir. Então, as pessoas vão ter um tempo para corrigir, mas multar, se não corrigir, nós somos obrigados a multar, nós vamos cumprir a lei, nós vamos multar. Para comprovar o vínculo empregatício, a pessoa pode apresentar, além da carteira de trabalho sem assinar, testemunhas que confirmem o vínculo do empregado com o trabalho e reunir provas como movimentação bancária e até mensagens de texto com o patrão. Não tem motivo para ter vergonha, não. É um direito, né? E é o dever do empregador de fazer registro e pagar as verbas do empregado. Então não tem motivo para ter vergonha, não. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, autorizou nesta quinta-feira o ex-deputado federal José Genuíno a mudar do regime semiaberto para o aberto e cumprir o restante da pena em prisão domiciliar. Para o ministro, com estudo e trabalho na prisão, Genuíno cumpriu 1/6 da pena. A mesma autorização foi dada ao ex-tesoureiro do extinto PL, Jacinto Lamas, ambos condenados no mensalão petista. A decisão de Barroso será enviada à Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, a quem caberá marcar uma audiência para explicar aos condenados as regras da prisão em casa. Isso deve ocorrer nos próximos dias. A crise no abastecimento em São Paulo provoca aumento nas vendas de filtros e aparelhos que economizam água. Muita gente procura no comércio soluções práticas para evitar o desperdício. Uma pecinha que, instalada na torneira, faz sair menos água durante o mesmo tempo de uso. Sem o dispositivo, são 4 litros por minuto. Com o regulador, a vazão cai pela metade, sem comprometer o conforto. O redutor custa a partir de R$ 30 e também pode ser instalado no chuveiro e na válvula da descarga. O fabricante diz que as vendas mais que dobraram desde o início do ano em relação ao mesmo período de 2013. O pessoal está se conscientizando que esse é um recurso finito, né, que precisa ser cuidado. 74% dos consumidores da Grande São Paulo, segundo a Sabesp, reduziram o consumo por causa da baixa nos reservatórios com a falta de chuva. O sistema Cantareira chegou hoje a 14,4% da capacidade. A água do chamado volume morto vem sendo bombeada desde maio para evitar o desabastecimento.
A retirada da água dessa reserva mais profunda, que nunca tinha sido usada, alertou o consumidor. O fabricante desta marca de purificadores de água registrou um aumento nas vendas de 35% no primeiro semestre, por causa da preocupação com a qualidade. Os clientes atualmente estão reclamando muito de gosto excessivo de cloro, que a água está chegando um pouco turva, escura em casa. Existe rodízio, uma falta d'água, fechou. Em algumas situações falta um pouco d'água. O que acontece? A sujeira que está no cano, tudo aquilo vai na mesma direção. Então existe uma necessidade maior, uma preocupação maior no sentido de tratar essa água até quando ela chega no copo. Foi o que Hélio percebeu. Tive falta d'água aqui umas 4, 6 vezes que eu pude notar nesses últimos meses. Já tinha visto alguma coisinha assim no vaso, algumas coisas de suspensão. O filtro que ele comprou custou em torno de R$600 e acaba de ser instalado. Aquela coisa que a gente aprende na escola que água não tem gosto é mentira, né? Eu percebi que dá para ter uma água gostosa de se beber, sem cheiro, sem cloro. Manhã de protestos, bloqueios e muito trânsito na região da USP. Funcionários da universidade que estão em greve fecharam a entrada principal do campus e só liberaram o local por volta de meio-dia. O portão principal da USP permaneceu interditado durante pelo menos 5 horas. Os motoristas que vinham pela Rua Alvarenga seguiam até a Corifeu de Azevedo Marques para tentar entrar pelo portão 3. Um dos reflexos do protesto é o trânsito aqui na Corifeu. A fila de ônibus é interminável e os passageiros estão descendo dos ônibus para seguir o caminho a pé. Tá tudo parado, senão não vou chegar nunca no trabalho, então resolvi descer do ônibus. Quanto tempo a pé? Daqui até lá eu nem sei, eu acho que vai dar uns 40, 50 minutos andando. Não adianta andar a pé, vai andar a pé mais de 2 horas. Não aguenta. Perdeu o dia ou não? Perdi. Chegar lá, vou falar para ela e vou voltar. Os manifestantes estão sem trabalhar há mais de 2 meses. Além do reajuste salarial de 9,87%, o protesto também foi contra o desconto nos salários por causa dos dias parados. Eles também exigem a libertação do estudante e servidor da USP, Fábio Hideki, preso durante um protesto contra a Copa do Mundo em junho. Com a paralisação de hoje, muitos estudantes de pós-graduação e estagiários não puderam entrar. Tinha uma série de atividades para fazer, tinha marcado com outra professora e eu não consigo entrar. E agora? Agora eu vou ligar para minha orientadora, falar que eu não consigo entrar, não sei como é que vai ser, voltar para casa, né? Tentei entrar, mas não me deixaram. Foi impedida. Isso prejudica você? Prejudica porque eu precisava fazer o estágio, né? Eu entendo, eu apoio a greve deles, mas eu também preciso batalhar pelo meu, não é só o deles, né? Os grevistas garantem que o atendimento ao público no hospital universitário foi mantido. Está funcionando urgência e emergência. O nosso ideal é muito maior do que o salário, na realidade. Né? A universidade voltar a ser de ensino e pesquisa com a qualidade que tinha e o hospital universitário continuar atendendo com a excelência que atendia. Pouco depois do meio-dia, os manifestantes fizeram uma passeata em volta do campus e o trânsito voltou a ficar complicado. No fim da marcha, os portões foram liberados. No dia 3 de setembro, está prevista uma reunião para mais uma rodada de negociações entre representantes da Universidade de São Paulo e os sindicatos que representam os trabalhadores. E a Justiça manda soltar os manifestantes Fábio Hideki e Rafael Luz Varg, presos em junho durante um protesto contra a Copa do Mundo. Agora, Fábio e Rafael responderão ao processo em liberdade. Eles eram acusados por diversos crimes, entre eles porte de artefato explosivo. Mas um laudo do Instituto de Criminalística mostrou que o material não tinha poder incendiário. O governo do estado chegou a dizer que a prisão não era baseada apenas na apreensão desses materiais e que outras condutas dos acusados foram levadas em conta. A seguir, Rússia impõe sanções para produtos dos Estados Unidos e União Europeia. E ainda, tempo seco tem provocado diversas doenças respiratórias na capital paulista. E já aumentou em 30% os atendimentos da rede municipal de saúde neste inverno. Você sabe quando o móvel está barato e você sabe onde é barato, na Casas Bahia. Tem cozinha Bartira completa com dobradiças metálicas e puxadores de alumínio. Apenas R$ 89,90 mensais. Eu disse R$ 89,90 por mês. E olhe que tem também guarda-roupa Bartira com 6 portas e dobradiças metálicas por apenas R$ 49,90 mensais. Só R$ 49,90 por mês. E você ainda compra tudo em 10 vezes sem juros. Aproveite! Você sabe que na Casas Bahia você paga barato.
clássica é fascinante e pode ser mais simples do que você imagina. Coleção Folha Mestres da Música Clássica. As obras dos maiores compositores da história, decifradas em 25 livros CDs por R$ 17,90 cada. Todo domingo nas bancas. Colecione. Você que quando acorda, esquece o café, mas devora o jornal da manchete ao rodapé. Que quando vê TV é diferente dos demais, fica muito mais ligado nos comerciais. Você que quando vê o galo tem o pensamento, nossa, que lindo! Esse enquadramento não foge da discussão, nem a mais indigesta. Gerencia conflitos e nunca para a festa. Quem vê o mundo de um jeito diferente, faz faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Você sabe quando tá barato e você sabe onde é barato. Na Casas Bahia. Pagou barato o refrigerador, hein? Ganhei um desconto de R$500. Tem muito mais ofertas pra você. Corra para levar refrigerador Consul com degelo por apenas R$ 999 à vista. Só R$ 999 no refrigerador com degelo. E é tudo em 10 vezes sem juros. Tem também fogão com acendimento automático a partir de R$ 299 à vista. Aproveite! Você sabe que na Casas Bahia você paga barato. A música desses bonitões tem forte influência do pop internacional. E a performance deles é um espetáculo à parte. Hoje, o Grupo Champ se apresenta no Todo Seu. Tem a gastronomia do chefe Valdomiro Santos. E no Visão Especial... Uma conversa com dois grandes talentos da televisão e do teatro. Pode vir, tô aqui te esperando. Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite. Oferecimento Bombril. Os produtos que evoluíram com as mulheres. Eleições 2014. Os 3 principais candidatos ao Palácio do Planalto voltam a fazer campanha em São Paulo. Aécio Neves, do PSDB, esteve na zona norte da cidade. A agenda de Aécio Neves na capital paulista começou cedo, às 6h30 da manhã. Ele se reuniu com funcionários de uma metalúrgica que chegavam para trabalhar. Na fábrica, que fica no Jaraguá, na zona norte da cidade, são 4.000 operários. O tucano chegou acompanhado do candidato a vice Aloísio Nunes Ferreira e outros aliados que também vão disputar as eleições. O governador Geraldo Alckmin, que concorre à reeleição, o candidato ao Senado José Serra e Paulinho da Força, presidente do Solidariedade, partido aliado do tucano, e que também disputa uma vaga como deputado federal. Nos últimos dias, Aécio Neves vem intensificando a sua agenda no estado, que tem o maior número de eleitores do país. Apesar de São Paulo ser um tradicional reduto tucano, o candidato do PSDB à presidência ainda não conseguiu ultrapassar a petista Dilma Rousseff. Uma pesquisa feita pelo Ibope mostra um empate técnico entre os dois candidatos. Dilma tem 30% das intenções de voto, contra 25% de Aécio. No carro de som, o tucano se apresentou aos operários. Eu tenho um orgulho enorme de poder me apresentar a vocês aqui hoje. Eu sou Aécio Neves, venho lá das Minas Gerais, como disse o Alckmin. Aécio criticou o que chamou de desindustrialização do país e disse que o governo de Dilma Rousseff está à beira de um ataque de nervos. Esse governo fracassou na economia, fracassou na gestão do Estado brasileiro, nos deixando como legado o cemitério de obras abandonadas e inacabadas por toda a parte, e falhou também na melhoria dos indicadores sociais. É um governo que não sabe para que caminho ir. Portanto, está na hora de deixarem na mão de quem sabe, porque o Brasil não merece mais 4 anos desse governo. Antes de deixar a porta da fábrica, Aécio Neves provocou a adversária petista. A presidente da República está no direito legítimo de fazer a sua campanha. Eu estimulo muito que ela vá às ruas, que ela vá não apenas nos eventos organizados e programados, que ela vá olhar no olho das pessoas, que ela possa perceber qual é o sentimento da população brasileira hoje. É de desânimo, é de descrença, essa é uma realidade, isso não é uma armação das oposições.
Já o candidato do PSB à presidência, Eduardo Campos, se encontrou com empresários do setor industrial. Durante o evento, ele classificou de teatro a CPI que investiga a Petrobras no Congresso. Na passagem por São Paulo, Eduardo Campos, do PSB, participou de reunião com representantes da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos. Apesar de enfatizar a inexistência de rixas entre ele e os presidenciáveis Dilma Rousseff, do PT, e Aécio Neves, do PSDB, o candidato fez discurso baseado na revitalização da política nacional e se mostrou convicto de mudanças no cenário das pesquisas, que apontam Campos em terceiro lugar nas intenções de voto. E disputar a eleição com 2 minutos de televisão e mostrar a eles que vamos ganhar com 2 minutos de televisão, não porque temos força, é porque tem uma força na sociedade que é maior do que todos os políticos, é maior do que todas as estruturas, que é a força da indignação. O povo não quer mais trocar o vermelho pelo azul, não. O povo quer mudar o jeito de governar. Durante o encontro, Eduardo Campos fez críticas indiretas ao que chamou de discurso pronto do governo atual. O candidato voltou a falar da situação da Petrobras e a promessa de reerguer a empresa e impulsionar o crescimento da indústria no país. Fiquei estarrecido com o que houve na CPI aí da Petrobras, ou seja, montar um teatro, né? Porque quando você vai falar a verdade, não precisa treinar, nem ensaiar a pergunta, você vai lá e fala a verdade. Campos comparou o cenário industrial brasileiro a uma UTI hospitalar e apontou a reforma tributária como prioridade em seu plano de governo. Acompanhado da esposa, do filho caçula e da vice Marina Silva, o candidato visitou a sede da Fundação Abrinq, onde assinou o termo de compromisso Presidente Amigo da Criança, que incentiva o presidente eleito a criar políticas públicas para crianças e adolescentes. Eduardo Campos falou ainda sobre desafios de uma futura gestão federal no estado de São Paulo. Os desafios de São Paulo são os desafios do Brasil. É o Brasil voltar a ter desenvolvimento econômico, ter crescimento. Tem desafios sociais como o da mobilidade, que é seríssimo, da saúde, a segurança pública, questões de infraestrutura como de recursos hídricos, que hoje São Paulo vive esta situação. E também na Zona Norte, a presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição pelo PT, participou de encontro com 6 centrais sindicais no ginásio da Portuguesa. Dilma Rousseff voltou a São Paulo. A segunda vez na mesma semana. É que aqui o PT enfrenta uma das maiores disputas com o PSDB. Dessa vez, ela veio acompanhada do ex-presidente Lula. No ginásio da Portuguesa, na zona norte da capital, sindicalistas se reuniram para dar apoio à candidatura dela à presidência da República. Ao todo, 6 centrais sindicais, inclusive a Força Sindical, que faz oposição ao PT. Eles às vezes são chatos. Eles às vezes falam mal da gente. Eles às vezes reivindicam coisas que a gente às vezes não pode atender. Dilma Rousseff falou que o lema da campanha esse ano será: a verdade vai vencer o pessimismo. E comentou sobre economia. Falou que, se for eleita, vai ter como pilares de seu governo a valorização do salário mínimo e a garantia do emprego e dos direitos dos trabalhadores. E aproveitou para comentar sobre declarações de seus adversários, de que teriam de tomar medidas impopulares na área econômica a partir do ano que vem. A candidata à reeleição rebateu ainda as reclamações de que a economia anda ruim no Brasil e mirou os governos tucanos para se explicar. Eles quebraram o Brasil 3 vezes. Por 3 vezes, eles levaram o Brasil ao Fundo Monetário Internacional. Pesquisa Ibope da disputa presidencial divulgada há pouco pela TV Globo aponta que o cenário continua estável. Segundo o Instituto, não é possível afirmar se haverá segundo turno. Vamos aos números. Dilma Rousseff, do PT, tem 38% das intenções de voto. Aécio Neves, do PSDB, aparece com 23%. Eduardo Campos, do PSB, tem 9% das intenções de voto. Pastor Everaldo, do PSC, tem 3%. Num eventual segundo turno, entre Dilma e Aécio, a petista tem 42%, o tucano 36%. Já no duelo com Campos, Dilma tem 44% e o ex-governador de Pernambuco, 32% das intenções de voto.
A pesquisa ouviu 2.506 eleitores entre domingo e quarta-feira em 175 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral. Vamos ao comentário de José Neumann e Pinto. Meu dilema, o que é mais importante? O furo da Veja, revelando a combinação, a cola, né? Lembra da cola? A cola que o pessoal da CPI, por ordem do Planalto, passou para os ex-dirigentes e a presidente da Petrobras, ou a manchete da Folha de São Paulo, revelando o absurdo disso tudo ter sido planejado pelo número 2 do Ministério de Relações Institucionais, que é ocupado por Ricardo Bezoin, naquele que Lula chamou de aloprado porque fez o dossiê falso contra o Serra para favorecer a Luiz Mercadante na disputa do governo de São Paulo. Mas aí apareceram Dilma, dizendo o seguinte: olhe, no Planalto não há experts em petróleo. Ninguém perguntou isso para ela, a gente está discutindo outra coisa, né? Mas veio o ministro das Comunicações e esse brilhou. Paulo Bernardo disse que isso acontece desde Pedro Álvares Cabral. Quer dizer, então, que nós somos uns idiotas. Vamos votar em deputado para nos representar e eles não vão nos representar. Eles vão lá para a Câmara atender às ordens do Poder Executivo. Nós somos uns imbecis, porque nós acompanhamos investigações em que os investigados são informados antes do que lhe vai ser perguntado e também são treinados, são verdadeiros media training para dizer o que é que devem responder. Ora, o ministro Paulo Bernardo devia ser convocado por todos os poderes, o Supremo, a Câmara dos Deputados, o Senado, a Presidente da República, todo mundo, para eles contar essa história. Eu não sabia, eu sou um jornalista razoavelmente bem informado, mas eu não sabia, tá certo que eu não nasci em 1500, mas eu não sabia que essas coisas eram assim, às claras. Mas isso é uma falta de vergonha absoluta. E eu fico aqui assustado. Quer dizer que então, se nós acreditamos na democracia, nas coisas certas, nas pessoas que são investigadas, sendo investigadas, nós somos idiotas ou somos hipócritas, ministro? Explica, por favor. Pois é. Eu fico esperando a explicação e volto direto ao assunto, na terça-feira. Até lá! No Oriente Médio, mediadores correm contra o relógio no Egito para negociar cessar-fogo duradouro entre Israel e o Hamas. O prazo de 72 horas de trégua humanitária termina amanhã de manhã. Israel mantém suas tropas na fronteira e diz estar pronto para estender o cessar-fogo sob os termos atuais. Os palestinos, incluindo o Hamas, a Jihad Islâmica e a OLP, exigem a interrupção do bloqueio do Egito e de Israel à faixa de Gaza. O Hamas disse que o braço militar do grupo vai recomeçar os confrontos assim que a trégua terminar, a menos que suas exigências sejam atendidas. Israel diz que se o país for atacado, vai responder com força. Em resposta às sanções dos Estados Unidos e da Europa motivadas pela crise na Ucrânia, Rússia impõe restrições a importações desses países. O governo de Vladimir Putin vai proibir a importação de frutas, legumes, carnes, peixes e produtos lácteos dos Estados Unidos e da União Europeia. Segundo o primeiro-ministro russo Dmitry Medvedev, a decisão segue um decreto assinado por Putin que proibiu as importações de países que impuseram sanções à Rússia por seu apoio aos separatistas na Ucrânia. A proibição é válida a partir de hoje e terá duração de 1 ano. A Comissão Europeia lamentou a ação russa. O tempo seco em São Paulo tem provocado diversas doenças respiratórias e já aumentou em 30% os atendimentos da rede municipal de saúde neste inverno. Hoje, a umidade relativa do ar caiu ainda mais e alguns bairros entraram em estado de alerta. Cenas desta quinta-feira: sol forte, calor e nenhuma nuvem no céu. No horizonte, uma camada de poeira e poluição cobre a cidade. Os dias têm sido assim neste inverno seco em São Paulo. Sem chuva, a umidade relativa do ar atinge níveis preocupantes. Nesta tarde, chegou a 18%. Pelos padrões da Organização Mundial de Saúde, níveis entre 12% e 20% representam uma situação de alerta.
abaixo dos 12% de emergência. Nos hospitais, os reflexos deste clima seco aparecem. O atendimento na rede municipal de saúde aqui de São Paulo aumentou 30% no inverno. E são as doenças respiratórias as mais presentes. Poluição e poeira no ar irritam as vias respiratórias. A propagação de vírus também é maior, principalmente em ambientes fechados por causa do frio. Quem já tem doenças sofre mais. Danilo tem bronquite e veio ao hospital com falta de ar. Sempre quando tá ou frio ou esse ar quente, piora. Agora quando tá um ar mais ou menos, um ar bom, aí melhora bastante. Tem criança que dá trabalho na hora da inalação, mas Breno, de 3 anos, já está acostumado. Ele é alérgico, né? Aí eu fico dando inalação para ele direto. As internações por causa dessas doenças também aumentam cerca de 30%. Crianças e idosos são os mais sensíveis, mas todos podem tomar medidas simples para pelo menos tentar passar o inverno longe do hospital. Tomar bastante líquido. Não fazer os idosos, como as crianças pequenas, evitarem de ficar expostos ao sol, de pessoas fazerem exercícios físicos das 10 às 17 horas, tomar um banho rápido, porque também a pele fica ressecada, usar hidratante. Lavar as mãos com frequência para não haver a transmissão dos vírus. Aí tudo indica que a qualidade do ar vai melhorar para o paulistano, já que uma nova frente fria chega à região amanhã. Mas, segundo os meteorologistas, não deve provocar chuvas significativas. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para todo o estado de São Paulo. Sábado será de sol e calor apenas no interior do estado. Aqui na capital paulista, céu encoberto e temperaturas amenas. O avanço de uma frente fria pelo mar favorece a formação de muitas nuvens ao longo do dia no sul e no leste do estado. A umidade relativa do ar aumenta, mas há previsão apenas de garoa e chuviscos no fim do dia. Nas demais áreas paulistas, o dia segue ensolarado e com tempo firme, ainda com baixa umidade do ar e bastante calor. A máxima chega aos 32 graus em Araçatuba e aos 33 em Votuporanga. No centro-norte do estado, 30 graus em Ribeirão Preto, em Barretos e 31 em São José do Rio Preto. Já aqui na faixa leste, situação totalmente diferente. O céu encoberto vai manter as temperaturas mais baixas, na casa dos 22 graus em Caraguatatuba e também em Santos. Aqui na capital paulista, nesta sexta-feira, mínima de 13 e termômetros na casa dos 21 graus à tarde. No sábado, a máxima cai para os 20 graus, mas no domingo volta a esquentar, 25 graus com tempo firme e ensolarado. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite para você. Fica agora com o Rony Fono todo seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Confira uma matéria especial sobre videogames, neste domingo, 11h30 da noite no Vem Comigo. Assista agora todo seu. E logo após, hoje tem